Este é o som do Domínio da Guerra, sempre disponível em podcast. Comigo já está o Major-General Arnaud Moreira. Olá, bem-vindo. muito bom dia a todos. Depois do ataque ao consulado do Irão em Damasco no início do mês, parece estar para breve uma retaliação do Irão sobre Israel, com consequências imprevisíveis nas dinâmicas de confrontação no Médio Oriente. Por outro lado, e decorridos mais de 6 meses desde o início da guerra em Gaza, fomos surpreendidos, general, no último fim de semana, com a retirada muito substancial das forças militares israelitas do sul de Gaza. Ora, que ponto de situação se pode fazer sobre a situação atual em Gaza e no Médio Oriente? Pois está tudo muito tenso, muito tenso. E esta manhã, aliás, vinha com essa preocupação de saber se já tinha havido a retaliação iraniana. Enfim, muitos adiantam que poderá estar por horas ou por poucos dias. De qualquer maneira, há dois assuntos aqui que me parecem muito significativos. Primeiro tem a ver com, como referiu, essa alteração do posicionamento militar de Israel. No meu entendimento, houve uma alteração muitíssimo profunda na forma como Israel está a encarar agora a guerra. Do ponto de vista estritamente militar, não era necessário ter retirado forças do sul de Gaza para proceder à sua reorganização. Isto é uma matéria que está amplamente treinada em exercícios militares, é a substituição de forças em posição. E, portanto, do ponto de vista militar, não requeriria que essas forças fossem retiradas de Gaza. Isto é, temos que ir à procura aqui, eventualmente, de outras explicações para este facto. A grande linha daquilo que se passou é que os Estados Unidos parecem ter desistido de Netanyahu como o seu interlocutor. Joe Biden irrita-se a falar com Netanyahu. Netanyahu não faz o conjunto de declarações de natureza política que interessa aos Estados Unidos da América e, nesse sentido, a administração Biden tem vindo a promover um outro interlocutor junto do governo israelita, que é Yoav Gallant, o seu ministro da Defesa. Sim. E, portanto, todas as fichas, podemos dizer assim, dos Estados Unidos apostam hoje em dia em Yoav Gallant. E é por isso que não foi Netanyahu que foi convidado para ir aos Estados Unidos, foi Yoav Gallant que foi falar com Lloyd Austin recentemente. Esta alteração já começa a ser muito visível. Esta alteração tem uma data. É a data dessa reunião, 26 de março. Em 26 de março houve uma alteração muito significativa daquilo que é a forma como Israel está a olhar para a guerra. E isso resulta da conversa que foi tida com Lloyd Austin, com Yoav Gallant. Yoav Gallant percebeu que, do ponto de vista da operação militar, da guerra, a guerra extravasa largamente aquilo que são as condições de natureza de uma operação militar. Há uma janela de oportunidade política que se estava a fechar. E Lloyd Austin, nesse dia 26 de março, explicou isso claramente a Yoav Gallant. E então, surpresa absoluta. Fomos todos apanhados de surpresa. Israel está a olhar agora para a guerra de uma forma diferente. Porquê? Está a procurar abrir aquilo que é a janela política que se estava a fechar, criando condições para poder prosseguir a sua operação de natureza militar. Isso teve as seguintes implicações. Essas implicações são muito significativas. Primeiro, a retirada de uma parte importante das suas forças do sul de Gaza. Deixou apenas uma brigada a controlar, digamos, aquele interface entre a parte norte e a parte sul. Retirou de Khan Yunis, deixando a população regressar outra vez. A cidade está naturalmente muito destruída, não é? Mas deixou outra vez a população regressar, retirando população que estava acumulada em Rafah e, portanto, isto constitui uma alteração muito significativa da posição israelita e que vai de encontro àquilo que eram as pretensões norte-americanas. Não transpiraram muitas coisas do ponto de vista oficial desta reunião entre Lloyd Austin e Gallant. Houve apenas, digamos, uma espécie de um título para isto.
Estados Unidos não estão satisfeitos com as alternativas que foram propostas por Israel. E disse, vão à procura de outras alternativas porque a janela política está-se a fechar. E sem janela política não há operação militar. Estas alterações tiveram também, do ponto de vista humanitário, uma abertura súbita de Israel que também não estávamos à espera. A abertura de uma entrada na fronteira norte de Israel da fronteira norte de Gaza com Israel, permitindo acudir àquela população toda que estava ali na região da cidade de Gaza e onde havia imensa dificuldade e a partir do sul poderem ser feitos estes abastecimentos. No dia 7 de abril, entraram em Gaza 322 caminhões de ajuda humanitária. Foi o recorde, isto nunca tinha acontecido e já não estamos muito longe. E depois disso ainda foram mais, não é? Exatamente, e não estamos muito longe dos 500 caminhões de ajuda que havia antes. Houve, portanto, uma radical alteração da forma como Israel está a olhar para esta questão da guerra. Para além disso, havia necessidade de, Lloyd Austin chamou a atenção, de Israel facilitar a questão das negociações que decorriam no Cairo. E para isso, num gesto de boa vontade, era preciso retirar forças. Porque uma das exigências do Hamas é que as forças de Israel se retirem da faixa de Gaza. Ora, Israel chamou a isto uma reorganização de forças e tirou uma parte muito substancial das suas forças de Gaza para dar abertura também ao processo negocial. Portanto, isto não foi muito visto entre nós, esta reunião, porque dela transpirou pouco. Mas se calhar até propositadamente. Exatamente, mas o Israel depois desta conversa não tem nada a ver com a operação militar antes. Agora há uma preocupação de natureza política e não exclusivamente focada na operação de natureza militar. E, portanto, basicamente, o que Israel fez foi tornar a abrir outra vez a janela política, dando sinais de abertura e de compromisso, e sobretudo aquilo que era essencial para os Estados Unidos. Os Estados Unidos precisam de mostrar que têm influência sobre Israel e Netanyahu nunca percebeu isto. Quer dizer, as declarações de Netanyahu foram sempre no sentido de dizer Israel é soberano na tomada das suas decisões e digam os aliados o que disserem e Israel está disponível para, portanto, uma linha focada exclusivamente nas operações militares. Mas aquilo que se passou depois desta conversa de 26 de março mostrou um Israel diferente, disponível para ouvir os Estados Unidos e para dizer coisas extraordinárias em relação a isto, como Yoav Gallant vir a dizer que Israel vai inundar a Gaza de ajuda humanitária. Não estávamos à espera de nada disto. Portanto, esta conversa de dia 26 de março, a que não demos muita atenção, está a produzir os seus resultados. Olhamos agora para a guerra da Ucrânia. Temos vindo a assistir nas últimas semanas a um aumento dos bombardeamentos da Federação Russa sobre a cidade de Kharkiv. General, qual é o objetivo desta campanha de destruição conduzida pelo Kremlin sobre a segunda maior cidade da Ucrânia? Só para terminar o meu raciocínio anterior em relação ao Irão. Estamos à espera que o Irão, efetivamente, conduza uma ação de retaliação. Ele já, publicamente, o Ayatollah Khamenei já prometeu 2 vezes isto e fê-lo em público e, portanto, não é natural que venha que não o venha a fazer, não é? A recuar. Sim. Entretanto, a Lufthansa suspendeu os seus voos aéreos para Teherão, o que mostra que o espaço aéreo do Irão apresenta hoje em dia um conjunto de perigosidades muito grandes. E, portanto, a dúvida neste momento é se esse ataque a Israel será feito a partir do território iraniano ou se o Irão irá utilizar, como de costume, os seus proxies para efetuar essa retaliação. De qualquer maneira, o mundo está suspenso, tem chovido telefonemas para o Irão no sentido de procurar que, a haver retaliação, ela seja feita a um nível de violência muito baixo e os Estados Unidos vieram a reafirmar a sua disponibilidade para ajudar à defesa de Israel. Quem não terá gostado muito disto
terá sido a Federação Russa que vê o envolvimento direto do Irão nisto como sendo muito prejudicial. O Irão é a fábrica de armamento também da Federação Russa. E, portanto, se envolver ele próprio num conflito direto com Israel, vai certamente também dificultar aquilo que é a ajuda que tem vindo a prestar, muito significativa, à Federação Russa. Em relação a Kharkiv. Em relação a Kharkiv. Bom, Kharkiv é um assunto que de repente ganhou outra vez uma importância, porque Kharkiv tinha andado um bocadinho esquecido. Porque a Federação Russa teve uma derrota muito significativa em Kharkiv no início da operação. No início da invasão, portanto em fevereiro de 2022, Kharkiv esteve sob ameaça das forças da Federação Russa. Essa foi uma batalha, foi uma das batalhas mais violentas do início da guerra, e essa batalha durou basicamente entre fevereiro de 2022, o início da invasão, e cerca de maio de 2022. Portanto, houve aqui um conjunto de meses em que Kharkiv esteve sob pressão militar imensa, mas resistiu. No final de maio de 2022, as forças russas passaram outra vez para o lado russo da sua fronteira e acabou esta pressão sobre Kharkiv. Depois, em setembro, houve aquilo que foi uma ofensiva ucraniana também na região, que ajudou a empurrar ainda mais e a recuar as forças sobre Kharkiv. Mas, entretanto, Kharkiv é uma cidade muito importante, porque é a segunda maior cidade da Ucrânia. Tem uma área urbana que tem cerca de 30 km por 30 km. Isto é uma área imensa. E habitam ali, ou habitavam, pelo menos no início das operações, cerca de 1,4 milhões de habitantes. Portanto, isto é uma cidade enormíssima. Portanto, é natural que a Federação Russa tenha tido dificuldade em conquistar esta região. Simplesmente, a Federação Russa desistiu, entretanto, de conquistar Kharkiv, pelo menos para já, e aposta na sua destruição. Isto tem a ver com o facto de se conjugarem aqui várias questões. A primeira questão é a imensa proximidade de Kharkiv em relação à fronteira com a Federação Russa. Kharkiv fica a apenas 30 quilómetros da fronteira com a Rússia. Isto significa que, contrariamente às outras cidades ucranianas, Kharkiv pode ser batida por um conjunto muito significativo de sistemas de armas da Federação Russa. Enquanto para colocar, digamos, uma bomba em Lviv, junto da Polónia, é preciso de meios muito sofisticados para o conseguir fazer, sob Kharkiv é fácil, porque Kharkiv está só a 30 quilómetros desta fronteira. E depois, quem tem assistido aos programas na Federação Russa, há uma imensa vontade neste momento de castigar a população ucraniana. E um destes dias, num desses comentários, um dos convidados disse: é preciso destruir Kharkiv. Kharkiv é uma coisa que é muito estimada pelos ucranianos. É preciso destruir esta cidade. O que vem muito de acordo com uma ideia que já foi avançada por Vladimir Putin, que é a necessidade de se construir aqui uma zona de ninguém junto da fronteira russa, uma espécie de zona de segurança em que não vive ninguém, em que não há nenhuma ameaça sobre as fronteiras da Federação Russa, uma espécie de zona que, não sendo conquistada, é uma zona completamente destruída e está inabitada pelas pessoas. E, portanto, aquilo que se está a passar sobre Kharkiv é um bocadinho a conjugação destas duas óticas. A ótica do castigar a população ucraniana e a lógica de criar condições para a desertificação de uma zona que fique junto da fronteira russa e que abrange certamente a cidade de Kharkiv. Kharkiv aprendeu a viver nos subterrâneos.
construiu um sistema imenso de escolas enterradas para que as crianças possam ter o mais possível uma vida normal e possam continuar a viver na zona, mas a Federação Russa está neste momento a atacar também todos os sistemas energéticos, porque viver debaixo do sol, para viver debaixo do sol também é preciso energia. E, portanto, muito rapidamente temos que resolver o problema da defesa antiaérea que Kharkiv necessita para poder continuar a sobreviver. Não é que os russos, me parece que tenham capacidade de a vir a tomar do ponto de vista militar, mas têm certamente capacidade de infligir um grau de destruição muito grande que leve ao abandono por uma parte significativa da população, deixarem Kharkiv e deixar, portanto, aquilo uma cidade meio morta. Entretanto, nas últimas intervenções em reuniões internacionais, quer Zelensky, quer o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Dmytro Kuleba, têm insistido no fornecimento urgente à Ucrânia de mais sistemas de defesa antiaérea, lá está, exatamente. Os Patriot. Mas, General, por que a insistência neste específico tipo de equipamento? Exatamente, porque neste momento a Ucrânia já não está a pedir sequer sistemas genéricos de artilharia antiaérea. O que está, as palavras de Kuleba, de Zelensky, etc., nós precisamos das baterias Patriot. Pronto. E precisam das baterias Patriot porque a Federação Russa está neste momento a aproveitar muito eficazmente esta janela de oportunidade que corresponde à falta de alimentação dos sistemas antiaéreos que a Ucrânia dispõe e porque, por outro lado, foi ganhando experiência em quais são os melhores percursos que os seus mísseis e os seus mísseis de cruzeiro, etc., devem seguir para evitar as defesas ucranianas. Isto é, os sistemas ucranianos são muito insuficientes em face daquilo que é a geografia da Ucrânia, que está contornada pela Federação Russa. E a Rússia, neste momento, até está a utilizar também coisas caríssimas, como os mísseis Kinzhal, lançados pelos MiGs 31K, são mísseis que podem atingir a velocidade de 14 mil km por hora. Mísseis de alta precisão, não é? 14 mil km por hora. Portanto, a capacidade de ter um sistema de defesa antiaérea que seja capaz de fazer face a uma ameaça destas muda também as condições do problema e obriga a Ucrânia a pedir desesperadamente mais sistemas Patriot. A Ucrânia terá hoje, o número não é certo, não é? Terá hoje entre 3 a 5 sistemas Patriot. Mas o número e a sua localização constituem segredo. Ora, o sistema Patriot é hoje em dia um sistema muito difundido entre os países. Há cerca de 19 países que possuem estes sistemas. Mas é um sistema muito crítico. A Raytheon, que é quem produz este sistema, só fabrica cerca de 12 unidades lançadoras por ano. Portanto, isto não chega para aquilo que são as grandes necessidades. O que estamos neste momento, que a Ucrânia está neste momento a fazer, é procurar identificar onde é que há sistemas Patriot no mundo para que eles possam vir a ser entregues à Ucrânia. Depois, não são só os sistemas dos lançadores, são precisos os mísseis. E a Ucrânia neste momento também não tem mísseis. Os mais avançados são o sistema, é o PAC-3 MSE, também tem maior alcance e maior efetividade, mas são produzidos nos Estados Unidos. Há uma outra versão, que é o PAC-2, numa versão melhorada, que é o GEM-T, que esta semana foi acordada a sua produção por um consórcio europeu. Só que isto vai demorar tempo a arrancar. É por isso que toda esta demora dos Estados Unidos em resolver um problema que é um problema de política interna entre democratas e republicanos, está a afetar claramente a capacidade da Ucrânia em se defender. A central nuclear de Zaporizhzhia voltou a ser notícia esta semana pela voz das autoridades russas que acusaram a Ucrânia de conduzir ataques com drones a estas instalações. A Ucrânia refuta as acusações. General, afinal, o que nos esconde esta espessa cortina de fumo? Bem, a primeira grande questão é que a Federação Russa fala da central de Zaporizhzhia como se ela fosse russa. Ela não é russa. Exatamente. Pois, é que quando ouvimos as declarações parece que a central é russa. A central é ucraniana.
E a Agência Internacional de Energia Atómica nunca se deixou cair, arrastar por esta narrativa russa relativamente à central de Zaporizhia. Ela é ucraniana. E até solicitou uma reunião extraordinária do Conselho das Nações Unidas por causa disto. Não só é ucraniana, como os ucranianos querem recuperar a central intacta. Portanto, aos ucranianos não interessa destruir a central. Claro. Portanto, toda esta narrativa que está a ser construída de que os ucranianos estão a tentar destruir esta central, provocando aqui um dano com contaminações radiológicas, não faz sentido absolutamente nenhum. As centrais nucleares foram construídas para resistir ao embate de aviões como os antigos Boeing 707. Os Boeing 707, as centrais nucleares foram dimensionadas para que um embate de um avião destes permitisse causar um mínimo de danos nessas centrais. Portanto, não são os drones ucranianos que vão fazer essa diferença ou provocar essa destruição. E, portanto, há aqui 3 hipóteses. Ou, na verdade, os ucranianos utilizaram drones de intelligence para saber o que é que se está a passar ali, e eles foram abatidos pela guarnição russa que está junto da central, ou os ucranianos atacaram aquilo que foi a unidade militar russa que está na central, mas não houve claramente nenhuma intenção de destruir a central com drones. Isso parece uma narrativa que não cola. General Arno Moreira, hoje o nosso ponto de mira está colocado na visita à China do ministro russo dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov. O que é que fica desta visita que aconteceu no início da semana, nos dias 8 e 9 de abril? Bom, procurou, por um lado, declarações políticas que demonstrem um alinhamento estratégico. Não foi muito bem sucedido, porque a China não se deixa arrastar por esta coisa. Mas do meu ponto de vista, há 2 questões que são muito importantes, que é a questão da Cimeira de Paz que se está a aproximar e que vai ser organizada pela Suíça por volta de junho. E é preciso começar a boicotar desde já isso. E o que é boicotar por parte da Rússia? É impedir que haja uma adesão dos países do Sul insatisfeito a esta iniciativa. E para isso precisa da China. Portanto, do meu ponto de vista, isto é já uma espécie de preparar o boicote à Cimeira da Paz que a Suíça vai conduzir agora no mês de junho. General Arno Moreira, muito obrigada por mais um Domínio da Guerra. É sempre um gosto. Até para a semana. Foi um prazer. Obrigada. Boa semana a todos.